Paz e graça, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje vamos estudar a lição da revista da EBD, do quarto trimestre, lição de número 8. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Amém? Se inscreva, dê um like e nos ajude a continuar ensinando a teologia e a palavra de Deus aqui em mais essa escola de profetas pela internet. Amém? Vamos a um intervalo e já voltamos. Ok, já estamos de volta. Vamos então ao estudo da lição de número 8. Texto áureo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Verdade prática. Acima de tudo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Depois, logo abaixo, vem sugestão de leitura diária. Eu aconselho os irmãos fazerem essa leitura, porque traz mais entendimento à aula. Amém? Leitura em classe, então, o mesmo texto áureo, Filipenses 4, de 4-7, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Ok, paramos então no texto em classe, Filipenses 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Depois também sugerido o texto de Mateus capítulo 9, verso 36, e vendo a multidão teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Também em João 11, 35 e 37, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Amém? Então, esse texto nos mostra que Jesus também tinha sentimento. Quando
no Evangelho de João, capítulo 11, foram avisar que seu amigo Lázaro tinha morrido. Então Jesus ali chorou, né? Demonstrando que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus sofreu as mesmas emoções e sentimentos que o ser humano, que eu e você sentimos. Amém? Aqui em introdução, então, em comentários, nossa palavra-chave de hoje é uma palavra dupla, emoções e sentimentos. Amém? Introdução: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo, fala de vontade, e livre, pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos, compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Tópico 1. O homem, um ser afetivo. Propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltamos, uma compreensão correta do ser humano, à luz da Palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. 2. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. 3. Qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Seguindo então aqui no estudo do tópico 1, pensar, sentir, desejar e agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Subtópico ali 2, então, do mesmo tópico 1, ainda emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar. Emoções e sentimentos, esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria. De repente, sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo. E são percebidos de formas mais conscientes. Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa, e o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servos de Deus,
precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da Palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Subtópico 3 ali então, principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura da boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou em sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram. Plena de cumplicidade, depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Subtópico 4 ali então diz assim: inveja, ira e ódio. Um exemplo então aqui é o de Caim, que matou seu irmão, amém? Exatamente por sentir esses 3 tipos de sentimento aqui: inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, acompanharam por toda a vida. Amém? Então aqui, sinopse, ou resumo do tópico 1, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Amém? Após a leitura então desse primeiro tópico aqui, quero fazer algumas observações sobre o nosso intelecto, né? que é o mesmo significado que pensamento, amém? Definição do intelecto, então, no grego, onoimata, que significa também coração, amém? Então, noimata, uma palavra grega para definir o pensamento, que é sinônimo do nosso intelecto. Intelecto, então, é o pensamento e a habilidade, então, da mente que permite raciocinar e usar a inteligência para formar pensamentos, conceitos e julgar. A habilidade, então, de entender a realidade, relacionar ideias e resolver problemas. Essa é a definição, então, do intelecto, o pensamento, né? Coração do grego, então, é cardia. O significado, então, do coração, da palavra grega é cardia,
que literalmente é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Então é o coração. Cardia do grego significa coração. Também significa mente, pensamento. Amém? Porque também acompanha a palavra noimata. Amém? Que significa pensamento. Psique, então, vem do grego, psiche, que significa sopro, respiração ou alma. Psique, então, do grego significa alma. Amém? Que tem sinônimos como sopro, respiração ou alma, é a mesma coisa. Então, a definição então da psique ou da alma abrange também o intelecto, amém? O sopro, então, a respiração, a alma. O psique, então, do grego, abrange bem mais, abrange então a mente, a alma e o espírito, e também o intelecto, amém? Que está ligado às emoções e sentimentos. Então, a emoção, coração e sentimentos estão ligados, amém? O escritor do texto aqui, então, desta aula, ele procurou separar ali, então, que são emoções e sentimentos. Emoções, então, são aquelas bem mais rápidas, como ele descreveu ali no tópico 1, são aquela reação de medo, aquela emoção, então, de alegria, que geralmente acompanha, então, de coração acelerado e reação muscular e náuseas, como ele descreveu no texto ali, tentando descrever as emoções. E os sentimentos, então, são aqueles pensamentos que ficam depois das emoções, que têm um tempo mais duradouro. Amém? A verdade é que o autor tentou separar o que são emoções e sentimentos, mas a verdade é que estão todos ligados. Emoções e sentimentos estão todos ligados à alma. E é difícil tentar separá-los. Amém? E a alma, então, é o que nos distingue de um robô ou de um boneco, porque a alma é a sede das emoções, então é na alma que ficam alojados então nossos sentimentos, e o cofre então desses sentimentos é o coração, e eles devem então ser vigiados para não se tornarem então pensamentos e pecados. Amém? Seguindo aqui então, vamos ler um texto onde Jesus nos ensina a vigiar os pensamentos. Amém? Que está lá em Mateus 15, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 15 a 20. Diz assim então, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 15 a 20. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então aqui os discípulos de Jesus foram julgados então pelos fariseus por comerem sem lavar as mãos. O contexto então por trás desse texto, desse ensinamento de Jesus é este. Então Jesus ali dá um ensinamento, olha, aquilo que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Mas isso não contamina o homem. O que contamina o homem são os pensamentos maus que saem do coração. Aí ele dá uma lista ali, né? As mortes, os adultérios, blasfêmias, os roubos, os falsos testemunhos. Isso é o que contamina o homem. Então devemos ter então os nossos pensamentos sempre bem administrados pelo Espírito Santo. Amém? E depois também lá em Mateus capítulo 26, 41, ele dá um conselho. O próprio Jesus, né? Ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a vida do cristão deve ser uma vida de meditação e oração, meditação na palavra de Deus e nesses ensinamentos que foram deixados para nós observarmos e praticarmos. Amém? E também nosso coração deve ser então amplamente vigiado pelo Espírito Santo. Amém? Para que então esses maus pensamentos não nos contaminem e não virem pecado. Amém? Então, seguindo a lição, então, tem um auxílio aqui, um comentário do escritor para a vida cristã, amém? Diz assim, emoções e sentimentos. Um dos grandes desafios dos tempos atuais é cultivar a harmonia e o equilíbrio das emoções e dos sentimentos, pois é na desarmonia delas que se encontra a origem da maioria das enfermidades emocionais. Todo o aparelho social em que estamos inseridos, em contato com nossas emoções, gera uma tensão. Nessa tensão ocorre então a anulação do pensamento, do processamento do intelecto, acabando por exacerbar as emoções. Então elas acabam assumindo o comando. Assim, um dos maiores desafios para nossas emoções e sentimentos tem a ver com cultivar sentimentos e virtudes que a palavra de Deus denomina como frutos do Espírito. Não se trata de uma obra meramente humana, mas desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Amém? E aqui então vai o conselho então do Marcelo Oliveira, quem elaborou esse estudo então dessa lição número 8. Cultivar então os bons pensamentos, segundo ele, né? E os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Então, os frutos do Espírito então devem ser cultivados pelo cristão. Amém? Segundo tópico aqui então, emoções, experiências e controle.
Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Efésios, então, em Efésios 4:31, Paulo nos diz que devemos nos livrar de toda a amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer eu sou assim mesmo para justificar arroubos emocionais é permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Subtópico 2, então, no tópico 2, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado, pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis. As pessoas com quem convive, hostis as pessoas com quem convive. Aí tem um exemplo aqui, Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Aspecto, então, 3 ali do tópico 2. O aspecto positivo das emoções, mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina e hormônio. Adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável a nossos afetos. Portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o Mestre expressou durante sua vida e ministério. Conclusão, então, o resumo do tópico 2. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa.
responsabilidade para não dar lugar ao diabo. Amém? Então aqui no tópico 2, vemos então exemplos de emoções positivas e sentimentos negativos. Amém? Esse é o resumo então no tópico número 2. Tópico 3. Sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana, ou a habilidade que temos controle sobre nossas emoções e sentimentos. Amém? Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento e a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Amém? Então aqui fala que não temos controle sobre nossos pensamentos, apesar de haver aí no mercado diversos conteúdos, ou seja, livros de autoajuda que prometem dar controle sobre emoções e sentimentos, mas que na verdade fracassam nesse tema de controlar as emoções. Livros de autoajuda e livros de psicólogos, às vezes até ajudam, mas não dão o total controle das emoções. Amém? Aí vem o subtópico 2 ali do tópico 3, obediência, humildade e oração. Em Filipenses, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento, mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstradas através de oração e súplicas e de um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. E a paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Ali resumo então no tópico 3, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Jesus Cristo. Conclusão então dessa lição: não somos nós, com nossa própria capacidade,
que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade, fé e sob o domínio do Espírito Santo. E aí dá o exemplo lá do texto de Gálatas 5:22. Cultivar então os frutos do Espírito. Amém? Fica aqui então essa lição de número 8, da revista do quarto trimestre, Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Amém? E isso tudo tem a ver lá com a queda do homem lá no Jardim do Éden, com a entrada do pecado. Então, tirou o homem do estado original, que tinha plenamente controle espiritual e emocional sobre o seu corpo físico. Mas então, com a queda, entrou o pecado e desinstabilizou então a psique, a alma humana, e agora o homem vive sob a forte influência do pecado e da instabilidade das emoções humanas. Amém? Resumo então da lição de hoje. Resumo do tópico número 1. Emoções são repartidas, dura segundos, então emoções são aquelas mais rápidas. O resumo então do tópico número 1. E os sentimentos são aqueles mais duradouros, que devem ser administrados e vigiados para que não virem pecados. Amém? Resumo do tópico número 2. Emoções e sentimentos, então, devem ser administrados. Vimos no tópico número 2, então, ali, exemplos de emoções negativas, como raiva, ira, inveja e tristeza, né? E vimos emoções positivas, como o medo e a alegria. Amém? Esse é o resumo do tópico número 2. O resumo, então, do tópico número 3. Vimos a falsa autonomia humana, então. A falsa ideia de achar que temos controle sobre nossas emoções e sentimentos. Mas não temos. Amém? Não temos controle se não levarmos uma vida de obediência, oração e meditação na palavra de Deus, e sem cultivarmos os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Essa foi a conclusão dessa lição de hoje, então. Fiquem na paz. Até um próximo estudo, um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e permitir. Amém.